Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes, trabalho na comunicação do CPB e o assunto de hoje é bocha. Eu tô aqui com o Leonardo Baidec, diretor técnico da ANDI, que é a confederação responsável pela modalidade. Baidec, muito obrigada por ter topado participar aqui da live. Olha, eu que agradeço. Sempre que o CPB precisar da ANDI, da gente, da bocha, de mim, a gente está aqui à disposição. A gente fica no Rio, a gente pega a ponte aérea e desembarca aqui a hora que vocês precisarem. Muito obrigada. Bom, Baidec, hoje a gente vai fazer aí um apanhadão da bocha. A gente está aí no segundo semestre, né? Um ano que vai ser movimentado para a modalidade. Mas eu queria falar um pouquinho primeiro sobre os jovens. A gente teve na semana passada no CT uma competição só com jovens, que foi a Copa Brasil de Jovens, e aí eu queria entender um pouquinho mais sobre esse trabalho que a ANDI tem feito com os jovens, como que vocês levantaram essas necessidades, como foi organizada essa competição também. Então vamos começar do como está sendo esse trabalho aí com a galera mais jovem. Tá bom, vamos lá. A idade na bocha não é um fator preponderante para o final da carreira de um atleta. A gente tem atletas com idade mais avançada do que em outras modalidades como atletismo e natação. Porém, a ANDI, no passado, e aí eu estou falando ali entre 2013 e 2016, por exemplo, dominava a classe BC4. Nosso eterno Dirceu, junto com o Eliseu, com o Marcelo, eram medalhistas de ouro e assim foram em Pequim, em Londres, medalhistas de prata no Rio. Mas, apesar deles estarem no auge, a gente não conseguiu fazer um processo de renovação nessa classe, porque a gente estava muito empolgado com os atletas que a gente tinha. E hoje a gente sofre um pouquinho, infelizmente o Dirceu não está mais com a gente, e tanto o Marcelo quanto o Eliseu são distróficos. E com a evolução da deficiência, o nível de prática, né, de competição deles caiu um pouco. Eles ainda performam internacionalmente, mas não no nível que faziam há 10 anos atrás. Isso nos acendeu uma luz, um alerta, de que a gente precisava, não só na classe BC4, mas em todas as classes, e principalmente agora que a bocha é jogada separadas individualmente por homens e mulheres, que a gente precisava iniciar um processo de renovação. Então a gente traçou uma estratégia, primeiro interna dentro da ANDI, depois em parceria com a diretoria de alto rendimento do CPB e com a diretoria de iniciação e fomento. Inclusive, estive com o Ramon nesses últimos dias para a gente discutir sobre isso, que aí envolve, e esse projeto todo envolve o camping paralímpico, as Paralimpíadas escolares, uma seleção brasileira de jovens, competições internacionais de jovens, inclusive o CPB vai organizar em 2023 uma competição escolar, com idade ali em torno de 17, 18 anos. Então, todos esses pilares fazem parte de um projeto para que a bocha não incorra no futuro no mesmo erro que incorreu nesses últimos 10 anos. Legal, e aí vocês fizeram esse mapeamento com base nas escolares, como você já mencionou essa competição, ou dentro dos clubes vocês foram ali identificando os atletas nessa faixa etária? Como é que foi essa peneira aí? Isso, né? esse apanhado, ele teve 3 pilares. Um foi os escolares, sem dúvida, né? E o camping escolar agregado às Paralimpíadas escolares. Outro, o universitário e outras competições seletivas e regionais da ANDI. Quando a gente teve a ideia de fazer o primeiro campeonato brasileiro, que foi lá em Curitiba no mês de maio, a gente pensou o seguinte: primeiro vamos convidar todo mundo. Aqueles que estiverem interessados participam. E lá nós conseguimos ter uma participação de 34. Na Copa Brasil, né, que aconteceu semanas atrás, a gente já conseguiu ter 50 atletas inscritos, porém só 43 vieram a São Paulo. Uma perda pequena. Uma perda pequena, uma perda ali de 7 atletas. Mas então a gente tem assim uma geração nova chegando, sendo trabalhada e já assim com foco em eventos e não só no treinamento para competir com atletas muito mais velhos, como era no passado. Sim, legal. E aí até a gente já comentou um pouquinho, né, sobre os grandes ídolos da bocha, né? E aí eu queria até saber como é que é esse processo, se vocês fazem, tem alguma expectativa de seleção para os jovens, se rola alguma integração até com a galera mais experiente da bocha, como é que é essa ponte? A Copa Brasil, ela foi disputada conectada com o regional de São Paulo.
classificatório para o Campeonato Brasileiro principal. Então, enquanto os jovens aqui estavam no CT, estavam por perto deles Maciel Santos, Evelyn Oliveira, Ivani Calado, todos eles por aqui, né? E esse processo já está rendendo frutos. Hoje, na nossa equipe BC1, BC2, a equipe é formada por 3 atletas titulares. No passado, podiam ter até 5 com 3 titulares. Hoje não tem reserva, são só 3 titulares. Maciel Santos é um dos titulares e os outros 2 titulares têm menos de 23 anos. Olha que legal. Inclusive, um deles tem idade e estava convocado para disputar a Copa Brasil de Jovens. Olha. É que ele precisou abrir mão por conta da preparação para o evento internacional da Itália. Sim. E aí, até para deixar claro, a faixa etária que está abrangendo aí os jovens, qual que é? Qual que é o limite? A BISFED, segundo o regulamento da BISFED, Federação Internacional da Bocha, né, segundo o regulamento dela, ela trata com atletas até 23 anos, mas ela deixa a critério dos comitês organizadores, sejam nacionais ou internacionais, baixar, não se pode ampliar, mas se pode baixar essa idade. Então, no ano que vem nós vamos ter os Jogos Pan-Americanos de Jovens em Bogotá, na Colômbia. Seria em 2021, foi adiado para 22, foi adiado novamente para 23. Então, em 23, o IPC Américas entendeu que tem que trabalhar com atletas até 22 anos. Então, para essa competição até 22 anos. Pode ser que no futuro uma competição seja até 20 anos, porque não pode extrapolar esse limite de 23. Tem idade mínima para começar? A idade mínima para competições, competições sancionadas pela BISFED é de 15 anos, mas para competições escolares eles puxaram para 13, para justamente ficar nessa janela, entre 13 e 22. Boa. E, Baidec, até para a gente deixar aqui para o público esse recado, nesse caminho das pedras. Quero fazer bocha, gostei da modalidade, como eu começo? Eu sou jovem, tenho ali meus 12, 13 anos, como que eu faço? Eu entro em contato com a ANDE, eu procuro um clube, como é que funciona? Eu acho que tem alguns caminhos, não tem um caminho só. O primeiro caminho pode ser procurar a ANDE, 21 2220 1314, tá? Ou mandar um e-mail para ande@ande.org.br. Mas se você é de São Paulo, eu entendo que é muito mais fácil, São Paulo capital ou Grande São Paulo, procurar aqui no Centro de Treinamento a Escola Paralímpica de Esporte do CPB. Né? Muitas crianças já aqui treinando e já competindo. O CPB é um clube nosso dentro da competição de jovens, né? E se você é de outras cidades e não quer tomar esses 2 caminhos, procura um clube que já faça atividade com outras modalidades paralímpicas, porque através desses profissionais você vai chegar em algum profissional ou algum clube que já pratica bocha. Mesmo que não seja naquele clube que você entrou em contato, mas ele conhece alguém, a informação vai se propagar, a rede paralímpica é muito forte, então a informação vai se propagar e vai chegar até um clube que pratique, que realiza a modalidade bocha. Bom, e aí, Baidec, até pra gente continuando esse caminho das pedras, né? Quais são as deficiências, assim, de uma forma bem simplificada, que são elegíveis para bocha, principalmente que tem aí nessa idade, né? Que a gente tem manifestação nessas idades. Isso. A bocha inicialmente, ela foi criada, né? Ela começou com a bocha muito praticada pela terceira idade ou pela melhor idade, e aí houve uma adaptação, um ajuste para que pessoas com deficiência pudessem praticar bocha. E a deficiência central para a qual foi criada a bocha é a paralisia cerebral. Então, tanto que há um tempo atrás só existia a classe BC1 e BC2. Né? Depois disso foram criadas as classes BC3, para quando os atletas com paralisia cerebral não conseguiam lançar a bola com as mãos e aí precisavam de alguns dispositivos para auxiliar, no caso a calha, a ponteira. E depois disso a bocha cresceu mais ainda ao ponto de atender a outros tipos de deficiência do sistema nervoso central, tá? Como a distrofia, tá? Mas essencialmente tetraplégicos, tá? Com algum tipo de deficiência inerente que impacte o sistema nervoso central e o movimento. Então, trata-se de deficiência física.
Tá bom? Perfeito. Então, pessoal, se vocês aí estão assistindo, querem praticar bocha, entre em contato com a Andy, entre em contato com o CPB. Lá no site do CPB também, o Bedeck falou aqui da Escola Paralímpica de Esporte, tem todas as informações que vocês precisam para saber como se inscrever, como é que é o processo, quais os horários das aulas, das turmas aqui. E também entre em contato com a gente pelas redes sociais, né? Tanto da Andy quanto do CPB, que certamente alguém vai ali te orientar, te passar as informações certinhas. Isso, da Andy é fácil, @Andy na rede, facebook.com/Andy na rede, tudo é Andy na rede. Perfeito. A bocha, que é uma das modalidades patrocinadas pelas loterias Caixa, né, tem um calendário aí para esse ano bem forte, né? E a gente vai saindo um pouquinho aí da base, indo também já para o alto rendimento, para as grandes competições. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente tem aí de agora do mês de agosto para frente. Isso, a gente acabou de chegar da Holanda, de um Challenger na Holanda. A gente ainda tem um mesmo Challenger, o Challenger seria o evento de entrada das competições internacionais, o evento mais básico, em Roma. Depois disso, a gente tem uma etapa de Copa do Mundo, a mesma etapa de Copa do Mundo que aconteceu lá no Rio de Janeiro no mês de abril, seria no Canadá, mas o Rio de Janeiro acabou ocupando esse espaço. Depois aconteceu em Póvoa do Varzim, em Portugal, uma etapa de Copa do Mundo no Bahrein. Caramba! Então, é longe. É longe. Normalmente a gente sai com 48 horas antes para poder chegar lá. E várias conexões lá no Oriente Médio. E aí, tudo isso preparatório para o Campeonato Mundial, que vai acontecer no mês de dezembro. O evento é de 3 a 14, mas as competições começam no dia 6, cerimônia de abertura, com partidas no dia 7 de dezembro. Onde que é essa competição maravilhosa? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Arena Carioca 1, a maior arena e mais bonita arena do Parque Olímpico da Barra. Boa. Bedeck, até falando já, puxando um pouquinho para o Mundial, todas essas competições que você falou, elas valem vaga, elas valem ranking. Explica um pouquinho como é que funciona esse caminho até chegar no Mundial, tanto para o Brasil, até, né, se isso se aplica também a outros países. Todas essas competições Challengers e etapas de Copas do Mundo valem pontos para o ranking mundial. O processo qualificatório para o Campeonato Mundial envolveu desde a Copa América de 2021, que foi realizada aqui no CT, quando os medalhistas de ouro das competições individuais conseguiram as suas vagas individualmente, pares e equipes. Os 3 primeiros colocados, quer dizer, os medalhistas de ouro, prata e bronze, também conseguiram as suas vagas. Além disso, alguns atletas, pelo ranking mundial, conseguiram suas vagas. Um caso específico foi a Evani Calado, da classe BC3. Ela não foi medalhista de ouro na Copa América individualmente. Ela não, nesse momento que o par não tem reserva, ela não jogou no par, mas pelo ranking mundial alto, ela conseguiu uma vaga no Campeonato Mundial. Tá? Além disso, tem algumas vagas de convite, porque aí politicamente a Federação Internacional precisa atender um país da África, algum país que não tenha conseguido se classificar, mas não pode ficar de fora por causa da tradição. Enfim, mas já estão definidos os participantes e o Brasil vai estar lá com 11 atletas. Delegação cheia, Delegação né? cheia e o limite máximo de atletas que um país pode colocar numa competição internacional de bocha é de 10. O limite é de 10. Mas nós já vamos colocar 11. Não me pergunta por quê. Era a minha próxima pergunta. Porque não tem uma explicação lógica. Mas, por algum motivo, alguma atleta da classe BC1 feminina não pôde participar ou não vai participar. E com isso, para não ficar com um atleta a menos, eles fizeram um convite para uma segunda atleta do Brasil nessa classe. Por incrível que pareça, é uma coincidência, porque em Tóquio, no jogo aconteceu a mesma coisa, só que no BC1 masculino. E o Guilherme Germano Maciel, nessa mesma condição, foi convidado. Então lá, também com limite de 10, nós competimos com 11. Aí você falou 11, eu lembrei, eu falei, Toca, a gente foi também com 11. Eu 11. lembro que a delegação também era situação. grande. Isso mostra o trabalho que a gente vem desenvolvendo, a força que a gente tem junto à Federação Internacional. Eu acho que se o Brasil, né, a ANDI, o Brasil e o CPB, indiretamente, se a gente não tivesse essa força política, esportiva, tradição,
não chamariam um atleta daria brasileiro. uma vaga para outro convite, né, para outro país. E aí, até falando desses 11 atletas, a gente tem 11 vagas e a convocação vai sair futuramente, ou a gente já sabe aí os 11 nomes? Não, a gente tem alguns atletas, como eu citei nominalmente, a Ivani, o Matheus Carvalho também tem a vaga dele garantida, Maciel Santos tem a vaga dele, Andresa Vitória também tem a vaga dela. Os demais, composição da equipe BC1, BC2, do PAR BC3, do PAR BC4. Nós estaremos com 4 atletas entre BC1 e 2, 4 atletas BC3, justamente porque temos o Matheus, a Ivani e um par. E na classe BC4, só 2 atletas. Os 2 representam. Quem estiver escalado para jogar o par, vai jogar individualmente também. Lembra que no início da nossa conversa a gente falou sobre a renovação? Sim. Percebe? É importante ter, né, a variedade, ter opções, né, de atletas, até porque você tem às vezes um jogando no individual que para jogar ali no par já está um pouco mais cansado. Funciona muito parecido com o tênis Sim. de mesa, né? Se a gente olhar um pouquinho para o esporte olímpico, nós temos 2 brasileiros muito fortes na dupla masculina, mas individualmente eles não têm tantos resultados internacionais, né? Então, competir em par, competir em equipe requer um treinamento em conjunto. Sim. Não basta pegar os melhores atletas, reunir e colocar na quadra porque não vai ter sucesso. Bom, e aí eu já vou pedir um spoiler. Quando que sai essa convocação oficial? Competição em dezembro. Competição em dezembro. Ali para novembro? Novembro, com certeza. Novembro, então a gente já conhece todos os nomes. Isso. Nós antecipamos o Campeonato Brasileiro, que vai ser em Uberlândia, para a última semana de setembro, para a gente ter o mês de outubro, novembro, de preparação com a competição do Bahrein, tá? Onde só vão atletas da classe BC3. Mas para que a gente tenha essa convocação até ali o finalzinho de outubro, no máximo a primeira semana de novembro. O pessoal da Andy tem um tempinho para queimar os neurônios. Sim. A disputa está assim, bastante acirrada, os treinadores estão queimando a bufa para poder ver quem eles escapam. Mas isso é bom pra gente, isso é ótimo, melhor assim. Quando você tem opção é muito bom. Melhor assim, com certeza. Mas daqui até falando dessas competições aí, você já explicou que a do Bahrein vão só BC3. Qual que é a estratégia que a Andy adota para dizer quem vai para cada lugar do mundo? Como é que é isso? Boa, ótima pergunta. A gente tem então 2 níveis de competição, né? Os Challengers e as etapas de Copa do Mundo. Teria um terceiro nível que seria a Copa América, que não tem esse ano porque é ano de Mundial, que é uma competição nível 4. Então, as competições de Copa do Mundo elas são mais fortes, né? Os atletas são os top do ranking mundial. Então a gente leva os nossos melhores atletas e a gente utiliza os Challengers para colocar esses atletas que saem desse processo de renovação, desse processo de jovem. Então a gente foi para Zagreb com a Letícia, com a Mariana, debutando no cenário internacional. Legal. Né? Fomos para a Holanda com a Mariana da classe BC2 feminina fazendo a segunda competição internacional dela. A Josi, que tinha competido em 2018, foi uma etapa de Copa do Mundo em Portugal e foi à Holanda também. Então, assim, esses atletas mais jovens ou que chegaram à seleção há menos tempo, passam pelo Challengers de olho na Copa do Mundo. Copa do Mundo a gente escala os melhores. De todas as classes. De todas as classes. Lembrando que o regulamento diz que são 3 etapas de Copa do Mundo, mas o atleta só pode competir em 2. Então, no Rio de Janeiro, nós competimos com pares BC3, pares BC4 e equipe. Em Portugal, pares BC4 e equipe, o par BC3 não foi. E por isso o par BC3 vai ao Bahrein, a equipe e o par BC4 não vão. Para fechar ali 2 e 2 para cada. Perfeito. É um quebra-cabeça aí, né? Para a comissão técnica poder observar todo mundo, a equipe de análise de rendimento poder observar todos os atletas dos outros países, a gente não concentrou em 2, levar todo mundo para 2. A gente deixou alguém na terceira, para que a equipe de análise de rendimento viaje e possa também coletar dados sobre os países que lá vão estar no Bahrein. E como é que funciona isso, até de analisar esse cenário internacional? Como é que vocês aí da Andy fazem essa avaliação? Vocês passam para os atletas isso? Fica uma coisa mais ali na comissão técnica? Como é que é?
A gente tem uma equipe de análise de rendimento com 3 profissionais. Esses profissionais coletam muitos dados de acordo com as solicitações da comissão técnica. Esses dados são tratados, dado um tratamento estatístico e de análise de vídeo, tá? E parte desses dados são transferidos para os nossos atletas. Quando a gente criou essa ideia, eu costumava dizer o seguinte: o atleta não pode chegar na câmara de chamada, prestes a entrar para o jogo, sem saber o que o adversário vai fazer. Ele pode até perder o jogo, mas ele não pode ser surpreendido. Pode não dar certo o que ele propôs, mas ele sabia o que o adversário ia fazer. Sim. Então, parte dos dados chega para os atletas. A outra parte fica com a comissão técnica, para que a comissão técnica possa fazer as suas escolhas nas convocações. E até ir trabalhando ali meio nos bastidores com os atletas, né? Não, faz assim... Muitas vezes o atleta nem sabe o porquê muito bem ali daquela... A estruturação tática, né? O atleta recebe a orientação. Agora, essa orientação vem de estudo, vem de análise, vem de avaliação. Algumas coisas eles têm ciência, outras coisas eles só recebem a informação. Boa, bem legal isso. Que a Bosch é realmente completamente estratégica. Muito estratégia. E é no detalhe. Muita precisão, muito equilíbrio. Então, eu posso ficar citando aqui, a gente escolhe uma classe, escolhe um gênero, e a gente vai ter naquela classe, naquele gênero, 4, 5, 6 atletas que podem ser medalhistas de ouro. Pode ser prata, bronze, e pode ser quarto, quinto e sexto. Sim. Pode ter uma zebra. A zebra é mais comum na bocha do que em outras modalidades. Porque realmente é um detalhezinho. Assim, em Tóquio, por exemplo, classe BC3 masculina. O atleta da República Tcheca, o Adam Peska, ele não medalhou durante o ciclo inteiro. Nenhuma medalha no ciclo inteiro. Nas competições Copa do Mundo. Sim. Quem foi medalhista de ouro em Tóquio? Zebra. Ele era constante ali, 5º lugar, 4º lugar, 6º lugar. Caramba. Eis que ele sai com uma medalha de ouro. A gente treina, né? Os atletas treinam, tem todo um estudo, tem toda uma preparação, mas esse tipo de coisa acontece. Não tem muito equilibrado. Se fosse uma prova de natação de 50 metros, a diferença entre o primeiro e o 8º colocado é fração de segundo. Sim. É isso. Na bocha, a diferença do primeiro, eu não vou dizer para o 8º, mas para o 6º colocado, aquele que não se classificou para a semifinal, a diferença é uma bola da última parcial, quem sabe do tie break. Nossa, eu imagino até fica também a minha pergunta, Bedeck, como é que vocês preparam o psicológico dos atletas para tudo isso, né? Porque é uma sequência de competições, uma sequência de adrenalina, né, com esses detalhes. A nossa orientação é que cada atleta tem o seu psicólogo particular para tratar das questões pessoais. A seleção brasileira tem uma psicóloga conectada com esses profissionais e conectada com a equipe de psicologia do CPB. Legal. É uma rede. É uma rede. Para que a gente deixe o atleta o mais confortável possível na hora que ele entrar em quadra lá em Paris ou no Campeonato Mundial do Rio para poder fazer os seus lançamentos de acordo com o que foi treinado. Que a mente esteja tranquila e concentrada para poder fazer os arremessos com a precisão que é necessária para a modalidade. Boa. Bedeck, a ANDE, como confederação da bocha, recebendo uma competição desse nível, né, como o Mundial aqui no Brasil, acaba sendo comitê organizador também, né, que é o que a gente chama de LOC, né? Como é que tá aí a organização? Tá faltando pouco? Como é que tá? O dezembro tá chegando. Tá chegando. Né? A gente tem já um grupo de profissionais contratados que estão cuidando especificamente do Mundial. Tá. Eu, Vitor, Mariana, Arthur e Pete, a gente forma um board, né, um comitê para ajudar nas tomadas de decisão do Mundial. Mas a gente não cuida da operação do Mundial. Tem um grupo de profissionais que já fizeram Rio 2016, Copa do Mundo da FIFA 2014, Copa América de Futebol, enfim, outros eventos internacionais que estão cuidando disso. Legal. A gente dá as orientações, olha, nós precisamos disso e daquilo. E aí eles vão a campo para fazer todo esse trabalho. Está tudo caminhando bem, mas se você quer patrocinar o comitê organizador do Campeonato Mundial, o evento, por favor, recurso financeiro, nesse caso, nunca é demais. Com certeza.
Betec, a gente está falando de Mundial, a gente está falando de um ciclo já, né? A gente já está no ciclo de Paris e acredito que o Mundial já compõe aí esse ciclo, mas eu queria até, falando também um pouco dos jovens, a gente já mencionou o Parapan de Bogotá, outras competições também que estão aí por vir, como é que tá aí o restante do calendário? Encerrando 2022 com o Mundial, o que a gente tem até Paris? 2023, nós teremos mais 3 etapas de Copa do Mundo, são 4 Challengers, mas a gente nunca vai aos 4, a gente normalmente vai a 2 desses Challengers, 5. A competição principal de 2023 é o Parapan de Santiago, aí não o Parapan de jovens, o Parapan principal, adulto, sênior, seja como for, que é classificatório para Paris. Opa, competição importante. Essa informação só não será verdadeira se a Federação Internacional entender que tem que fazer uma outra Copa América, como fez em 21 para Tóquio, como fez em 19 para Tóquio 20, que acabou sendo em 21. Sim, que foi aqui no CT. Que foi aqui no CT também. Então, o Parapan é a competição principal. Então, estamos falando de 5 mais o Parapan. Porém, pode aparecer uma Copa América que, obviamente, a gente vai tentar trazer para o CT. Jogar em casa, jogar aqui, não só pela infraestrutura, mas pela torcida também, para a gente disputar essas vagas para Paris. Boa. Então aí, fechando as vagas para Paris, no ano de 2024, a gente já define tudo ano que vem ou fica alguma coisinha para definir ainda em 2024? Olha, vai depender, aí é uma decisão dos técnicos, tá? Mas em 2024 a gente também terá 3 etapas de Copa do Mundo, 2 etapas Challengers e um evento Qualifying. Eu falei um pouquinho do processo de classificação para o Campeonato Mundial, né? O processo de classificação para Paris, ele é similar. Então, o Parapan de Santiago dá algumas vagas, o ranking mundial dá algumas vagas, tem um convite de uma vaga aqui, outra ali, mas vai haver um evento Qualifying para definir 3 vagas de equipe, 3 vagas de Paris BC3, 3 vagas de Paris BC4 e algumas vagas de individual. Quem participa desse evento? Pares ou equipes ou atletas que não tiverem se qualificado previamente. Eu espero que o Brasil não participe desse torneio, porque é sinal que a gente já conseguiu todas as vagas que a gente precisava. Se não for possível, que a gente participe e tenha sucesso nesse torneio para levar a equipe o mais completa possível para Paris. E a equipe completa são 10. São 10. Podendo ser 11. Exatamente. Mas esse é o padrão mesmo da bocha, são 10 vagas. São 10. Tá, não, beleza. A gente consegue ali um 11, mas vamos contar com 10, se vier o 11º, amém. Exatamente. Muito bom. Betec, eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo. Sempre um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais da bocha, falar da bocha, essa modalidade que é super medalhada, né? A gente tem aí ícones da bocha brasileira com muita medalha para o Brasil. É sempre muito bom recebê-lo aqui na Live Paralímpica e volte mais vezes, viu? Como eu falei logo que eu cheguei aqui, né? É sempre um prazer. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. É muito bom poder divulgar a bocha. Muito bom. A Andy está conectada com o CPB, está sempre próximo do CPB. Apesar da distância entre Rio e São Paulo, a gente... e os meios de comunicação hoje, né? A internet ajuda muito. E a estrutura do CT é fundamental para a preparação da Seleção Brasileira de Bocha, do futebol PC, e fica aqui meu agradecimento ao presidente Misael, aos diretores de alto rendimento, o Jonas e o Ramon de iniciação e fomento, a Loterias Caixa, que é a patrocinadora, e todos aqueles que apoiam a Andy, a Bocha e todo o trabalho que a gente faz. Muito obrigada a você que assistiu a Live Paralímpica. Não se esqueça de seguir o CPB e a Andy nas redes sociais. Acompanha tudo também lá no site do CPB, cpb.org.br, que tem muita bocha, tem muito futebol de PC, tem muito futebol de cegos, tem atletismo, natação, várias modalidades. Você fica por dentro de tudo do movimento paralímpico lá no nosso site e nas nossas redes sociais, no Instagram, o CPB Oficial, no Twitter, CPB Oficial. Eu sou Tayana Lopes e eu vejo você na próxima Live Paralímpica. Um beijo!